1450 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Hulha Negra, Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Quem somos? Para onde iremos? Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos são esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita. Começa agora Dimensão Espírita, a luz do conhecimento. Vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz. Bom dia! Estamos iniciando pela Rádio Hulha Negra o programa Dimensão Espírita, nesse sábado maravilhoso. Chega para nós aí com sol. Já estava com saudade do sol. Sol e calor. Exatamente. E você pode acompanhar o nosso programa também no rádio que você está ouvindo agora, mas também pode acompanhar pelo Face e nos ver. Tem gente que já está nos acompanhando. Nós colocamos perfume, então dá para dar tchau. No Face da Rádio Hulha Negra e também no Face do programa Dimensão Espírita. Você vai lá, coloca o nome Dimensão Espírita, vão aparecer diversas páginas. A primeira em azulzinho lá é a nossa. Então, bom dia para você que está nos ouvindo pelo rádio ou está nos assistindo pelo Facebook. Isso. Então, conosco no programa de hoje, mais uma vez, nossa amiga e companheira do Círculo da Luz, Kátia Prates. Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom dia ao pessoal da mesa, né? Ao Jefferson, Gilberto, nosso querido Marlon que está conosco e ao nosso convidado que nós não vamos falar antes da hora, né? A gente não fala, mas o pessoal já está vendo, já né? Já está vendo, é. Mas quem está escutando não sabe quem é. Realmente é uma pessoa muito, muito gente boa. Mas bom dia a todos que estão nos ouvindo, que seja um bom final de semana para todos nós. Certo. E o Jeff, ela já falou, está aqui conosco, lá do Seara de Jesus, está já organizando ali a página do Face, por isso que você escutou o som, esse som aí é porque há um tempo de diferença entre o som que sai do Face e o som do rádio, né? Bom dia, Jeff, tudo bem? Bom dia, Giba, bom dia, Kátia, bom dia, nosso amigo do áudio, ao nosso convidado e a todos os ouvintes. Hoje, para mim, sempre é um grande dia, uma alegria estar nesse programa, mas hoje é especial, né? A amizade que eu tenho com o convidado, assim, a nossa parceria que está se criando dentro do movimento espírita, dentro da nossa vida profissional, eu estou muito feliz. Então, você tem o prazer, né, de anunciar e apresentar para nós. Então, o nosso convidado hoje, nosso amigo Joneres, trabalhador do Círculo da Luz, mais um distante de Criciúma que veio chegar em Criciúma, que ele também é do Rio de Janeiro, né, eu sou do Nordeste. Nós somos espíritos que viemos de longe para poder ajudar, contribuir tanto com a doutrina espírita como outros trabalhos que a gente pode fazer na região. Seja bem-vindo, Joneres. Obrigado, Jefferson, obrigado a todos presentes, obrigado nossos queridos ouvintes. É com imensa alegria que nos encontramos aqui na Rádio Hulha Negra, no programa Dimensão Espírita, para podermos tratar um pouco mais desta doutrina bendita que tanto nos esclarece e tanto nos consola. E que modificou a nossa vida, nos deixou mais alegres, mais felizes na nossa caminhada. Tanto por isso que a gente sai de casa no sábado para vir para cá. É uma felicidade. E a gente gosta, então, de dividir isso com as pessoas, esse conhecimento. O Joneres, aqui o nosso convidado, sempre escolhe o tema, né? Então a gente passou para ele o tema essa semana e ele nos disse que nós iríamos falar sobre espiritizar, qualificar e humanizar. Que chique, né? Muito chique, muito intelectual. Então a gente já começa com a primeira pergunta. Espiritizar. O que é isso, Joneres? Gilberto, o espírito Joana de Ângeles, não é? A mentora do Divaldo Pereira Franco, ela, há um tempo atrás, ela falou para o Divaldo que deveria tomar novos rumos à casa espírita. E para homenagear o codificador, né, Allan Kardec, ela traz
esses 3 pontos para reforçar a fala de Kardec, que era trabalho, solidariedade e tolerância. Que o codificador, né, também homenageou o seu educador Pestalozzi, porque ele tinha como base para a educação trabalho, solidariedade e perseverança. Então, Joana de Ângeles quis, né, de certa forma, homenagear tanto o educador quanto o codificador. E ela traz esses 3 pontos que é de fundamental importância para nós que trabalhamos e atuamos no movimento espírita, e em especial na casa espírita. Quando ela traz o tema espiritizar, ela vai nos dizer que nós precisamos dar um sentido real à proposta espírita, porque muitas das vezes a gente acha que é até mais espírita que o próprio codificador. E queremos fazer modismos, queremos fazer diversas questões dentro da casa espírita que não condiz com a prática espírita. Então, ela nos chama a atenção no espiritizar, que quando nós chegamos numa sociedade qualquer, por exemplo, se nós chegarmos num Lions Club, nós teremos a prática, todas as questões, hierarquias da prática do Lions Club, do Rotary Club, ou também de uma igreja protestante. Lá nós vamos encontrar a Bíblia e toda a prática deles. Nós vamos encontrar na igreja católica também toda a prática, todos os dogmas, né? E agora ela acha engraçado porque que na casa espírita nós podemos fazer qualquer coisa. E muitas das vezes ela coloca literalmente, né, e o Divaldo coloca, que nós às vezes achamos que é a casa da mãe Joana. E começamos a implementar diversas práticas que não condizem com a estrutura Quando da o codificação. foco é o espírito, né? Sim. É o espiritismo, né? Isso, e às vezes a gente chega na casa espírita, encontramos Na oradores... verdade, o espírito mesmo, né? Independentemente Sim. de tu ser acreditar no espiritismo, o objetivo é espiritizar, né? Sim, é trazer a doutrina espírita dentro da sua Espírita, pulcritude, dentro do centro espírita. do que é a questão. Nós encontramos oradores, né, expositores notáveis, extraordinários, né, que muitas das vezes eles não abordam a doutrina espírita, mesmo dentro de uma reunião pública. Né? É maravilhoso, é bonito, mas às vezes... Quando as pessoas buscam o espiritismo, é conhecer a doutrina espírita, né, nesse processo de atualização do pensamento do Cristo. Né? Então, nós vamos lá para buscar a doutrina espírita. Porque se Jesus disse que seria a chave para nós entendermos as coisas, Sim. vamos conhecer essa chave. Sim. Se é para não dizer nada diferente, né, pouco adianta, né, Joné? Sim, e com certeza, porque na questão 628 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão colocar exatamente a sua fala, Gilberto. Quando ele diz que não há nenhum sistema antigo de filosofia, religião ou ciência que traga grandes verdades. Mas com a base que a doutrina espírita nos dá, nós tiraremos grande proveito para os nossos estudos. Então, é toda uma sincronicidade, uma interação tão grande com a Boa Nova, com a proposta do Cristo, que nós não podemos desmerecê-la e nem atrapalhar o seu movimento. Então, nós temos que respeitá-la. E o nosso respeito é fazer com que o nosso saudoso, né, e querido Emmanuel, que já deve estar já no plano físico, nos dizer que o que a gente pode fazer pela doutrina é divulgá-la. Mas devemos divulgá-la dentro das características exaradas pelo codificador. E você resumiria essas características em que pontos? As características, os seus princípios basilares. Deus, começamos com Deus, Sim, né? A existência de Deus. Que na doutrina espírita ele ganha uma dimensão bem maior, e né? ele já começa com a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, tirando essa questão de personalidade, né? Uma questão de uma De pessoa, individualidade, um indivíduo, não. O que, né? Que implica em algo, porque nós não detemos um saber, uma evolução possível para compreendê-lo. Então, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou primária, em algumas traduções. Eu gosto mais de primeira. E aí nós temos a pré-existência e imortalidade da alma, nós temos o terceiro princípio, a pluralidade das existências, a reencarnação, palavra cunhada por Allan Kardec, né? Não vamos encontrar em outro tipo de ciência, filosofia, essa proposta, né, da reencarnação, como exara a codificação espírita. Né? Por isso que Kardec fez essa característica para que nós não confundíssemos, porque a reencarnação, ela nos traz uma noção que nós não regredimos, no máximo estacionamos, e não, muitas das vezes, regredimos até a condição de animal, né? Que alguns outros pensam, né? Principalmente nas religiões orientais, né? Na Índia, e também muitos acreditam que você vai ser sempre um pária, né? Você não tem como progredir, então não condiz. Então a gente
a doutrina espírita é uma doutrina de cultura e ela nos corrige a fala. E ela é libertadora, ela é Sim, abrir. é abrangente, cabeça né? da pessoa. Ela dilata É pra nosso prender, entendimento. é para amarrar. Eu entendi um pouco essa visão da Joana agora como uma chamada de atenção, né? É tipo... Até assistindo esses dias um vídeo do Haroldo Dutra, um palestrante espírita, juiz de direito, estava na Federação Espírita Gaúcha, e ele justamente estava sobre esse tema, sobre mudanças dentro do movimento espírita, né? E que chegava dias e dias, vários volumes de projetos para modificar a doutrina, modificar a federação, trazendo novas ideias. E aí ele pegou e falou o seguinte: o movimento espírita, uma federação espírita, ele é um transatlântico, não é? Para que ele modifique para a direita, tem que ser muito lento. Então, quer dizer, às vezes as informações vão vir, mas ela tem que ter um tempo, né? De maturar, de ser realmente conhecido, de afinar, para as coisas se modificarem. E as pessoas entram na doutrina espírita querendo pegar um jet ski, né? Fazendo mudanças bruscas de uma hora para outra. E aí realmente atrapalha o movimento. Sim, por isso o próprio mestre nos advertiu que nos enviaria o Consolador prometido, né? Porque colocaria, restabeleceria todas as questões e nos colocaria diversas questões à frente. É só um adendozinho. No que o Jefferson estava dizendo ali, que o raciocínio bem legal, né? De um transatlântico para um jet ski. Essa forma de se modificar, de se espiritizar, porque eu vou no mesmo raciocínio que teu ali, dizer espiritizar não significa, e a Joana de Ângeles também realça isso quando ela fala, que tem que ser lento. Nada é abruptamente, mas também, se nós deixarmos que a lentidão seja mais lento do que o necessário, também não vai valer a pena. Né? Chegou o momento de nós aprendermos doutrina espírita e não o que nós achamos que a doutrina é, ou seja. Com certeza, Kátia. Porque o mais interessante disso tudo, quando ela nos chama a atenção para esse aspecto, é porque nós, às vezes, gostamos de tudo que tem de fora. Isso. E, às vezes, queremos trazer questões e coisas que não são da prática espírita. E, às vezes, a gente até atrapalha o neófito, aquele novato, aquele que chega na casa espírita para conhecer espiritismo e ele ouve diversas outras questões. E aí você chega, encontra palestras de autoajuda, mas que não são embasadas na codificação. Isso, exatamente. Porque é tão interessante que o próprio Allan Kardec, com sua precisão e didática e metodologia notável, ele vai dizer que é Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós podemos trazer todas as temáticas que o mundo nos oferta sob a luz da doutrina espírita. Caso contrário, para que ter sendo Porque se é a promessa do Cristo é explicar todas as coisas com esta visão, né? Desta forma. Com certeza, Gilberto. E citar várias vezes as questões, né? Para a pessoa se ater e ter também a vontade de ir lá para ler se realmente é aquilo nas obras. Como nós estamos falando para um público que muitos deles nem vão na casa espírita, nem sabem o que é uma casa espírita. O objetivo do programa é exatamente divulgar a doutrina para as pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso a essa informação. Você destacaria o que da doutrina, assim, para quem não foi lá, que quer conhecer a doutrina? Quais os pontos que você destacaria, assim, que pudesse chamar atenção? Exatamente, né? O que é que a doutrina tem de melhor para oferecer para a pessoa que ainda não conhece? Olha, Gilberto, só para finalizar e a gente não deixar o público, né, sem conhecer os 5 princípios basilares, né, que nós parlamos no terceiro, o quarto seria, né, a questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Na casa do Pai há muitas moradas, então nós temos muitas instâncias nesse universo para progredir e também a comunicabilidade com os espíritos, né? A gente tem a capacidade de poder conversar, né, através dessas antenas psíquicas que nós chamamos de médiums, ou então na emancipação da alma, né, no momento do sonho, a gente poder também conversar com esses entes que já partiram, né? Mas um fator preponderante da doutrina espírita, e o mais interessante é que na questão 798 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma indagação muito interessante, né, aos espíritos, e muitas das vezes passa desapercebido pelos próprios espíritas, que ele faz a indagação se o espiritismo se tornaria crença geral, não religião. Nesse sentido literal, daquele momento que estava sendo vivenciado. Né? Uma crença, né, é que é para todos. E os espíritos vão responder que sim, porque está na natureza.
E chegaria o momento que todos nós abraçaríamos esse entendimento, essa crença que nós abarcamos aqui nesses 5 princípios basilares. Não é uma questão de eu querer ou não querer, é uma questão natural. Que iria ser comum a todas as religiões. Sim, a todos. A né? ideia, comum Sim, a ideia de a ideia, que crença. eu não morro, Sim. né? Que eu sou um espírito eterno e que eu vou renascer novamente. Que eu vou me reencontrar com aqueles entes queridos que um dia foram antes de mim, né? Porque o Espiritismo tem uma vantagem que a gente não cultiva o luto, né? A gente cultiva a esperança do reencontro. E reencontrar, às vezes, demora. E a gente sofre, muitas vezes, essa demora. Mas a certeza que vai reencontrar, com certeza, alivia os nossos corações. Sim, e ter a certeza de um pai que nos ama. Eu acredito que esse seja o ponto principal de quem vai em busca de uma casa espírita. Não é para fazer nada. É simplesmente para te ter a certeza absoluta de que tu não vai morrer. E que o nosso mesmo, Pai, Kátia. como o Jonelis falou, é bondoso. Que tudo que nos vem, que nos acontece, é porque a gente não entende ainda, não percebe isso, mas é sempre por nosso bem. Sim, porque é um pai soberanamente justo e bom. E nós mudamos a relação com ele a partir dessa noção, né, de um pai amantíssimo, né? Porque agora a gente pode se abrir com o pai, porque o filho que tem medo do pai, que teme o pai, não conversa com ele. Então, nós temos um pai que nós podemos conversar o tempo todo. E ele está o tempo todo zelando Ouvindo. por nós. Pelo pensamento, Sim. nós nos aproximamos de Deus no momento que nós quisermos, recolhidos na simbologia do Cristo, né? Ao nosso quarto, que é o nosso interior do nosso espírito. Nós nos comunicamos com Ele, independentemente do lugar onde nós estejamos. Com certeza. E outro fator muito interessante é que o próprio Allan Kardec, da obra O que é Espiritismo, né, ele vai trazer que o Espiritismo não traz nada de novo. Ele só pega e organiza todo um conteúdo que já vem de todos os tempos. Nós vamos encontrar essa fala lá no Vedanta, o livro dos Vedas, né? Lá há 6.000 anos atrás, né? E vamos ver na história que sempre foi falado. Mas por interesse, como os Espíritos falam nessa questão 798, por interesse pessoal, a gente quer travar a marcha do progresso. Mas como a Kátia colocou muito bem, a marcha do progresso, ela tem um tempo certo. A gente acha que a gente está querendo bagunçá-la, mas ela vai inexoravelmente dentro da velocidade dela, porque tem coordenação. O universo não está nas mãos de uma pessoa despreparada, não está nas mãos do Criador de tudo. E a Terra está nas mãos do Cristo, né? Sim, melhor está lá ainda, coordenando né? tudo. Nós temos uma referência próxima, Exatamente, porque nós ficaríamos perdidos se não tivesse esse guia a gente modelo, pensa né? que faz o que quer, na verdade, a gente está sobre esses laços invisíveis que nos conduzem para esta evolução e para este progresso, né? E a gente tem nosso livre-arbítrio limitado a um pequeno espaçozinho que a gente se movimenta. Mas, dentro do contexto geral, nós vamos, né, pela força dos acontecimentos em frente. Eu vejo um outro ponto principal, assim, na questão do espiritizar, é na questão do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem falar do jugo leve. Consolador. Que ele vai dizer pra gente o seguinte, bem simples para nós espíritas. Todos os sofrimentos, miséria, só encontra consolação se você acreditar que Deus é bom e Deus é justo e na vida futura. Então, um dos princípios básicos da doutrina é exatamente a imortalidade da alma. Quer dizer, uma vida só seria extremamente injusto. Então, quando você vê tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento, pessoas aparentemente com felicidades extremas, bonança, e você fica, meu Deus, que injustiça, né? Porque essa visão limitada do berço ao túmulo faz exatamente trazer mágoas, dores, aflições, medo, e o Espiritismo vem realmente arrebentar com essas dores, dizendo o seguinte, ei, você está aqui de passagem, rápida e ligeira, para um aprendizado. Então, quanto mais a gente se espiritualizar... Como diz o ditado, aceita que dói menos. Mas não aceitar de conformação, mas é exatamente isso. Como resignação e não como conformação. Para te poder lutar, para aquilo melhorar, né? Vocês vejam só, o nosso primeiro bloco já terminou. Como o tempo passa rápido que a gente nem percebe, né? E nós apenas, então, somente assim, abordamos rapidamente a parte espiritizar. Espiritizar. Então, agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre qualificar, que é um outro tema que o João Neres nos trouxe. Voltamos já já. Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. À luz do conhecimento. Olá, bom dia. A dica de leitura de hoje é o livro Para Viver a Grande Mensagem, de autoria de Richard Simonetti.
Nesta obra, o autor comenta assuntos da vida cotidiana e da história do homem sob a ótica dos conceitos doutrinários espíritas. Assim, objetiva destacar a realidade do espírito, afirmando que o conhecimento desta possibilita uma compreensão mais ampla da existência humana. Por meio de crônicas, reúne 40 capítulos que abordam temas como Deus, evolução, missão de paternidade, doença e mediunidade e suicídio inconsciente. Representa Jesus como a meta que o homem deve alcançar e por meio da qual será atraído para Deus. Para viver a grande mensagem de Richard Simonetti é a dica de leitura deste sábado. Você ouviu Dica de Leitura. O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis, revelados pelos espíritos superiores, estão contidas nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita. Aqui na Ulha Negra, Dimensão Espírita, a luz do conhecimento. Retornamos com a nossa análise de hoje do programa Dimensão Espírita, que está recebendo como visitante o João Neres, do Círculo da Luz, e que está conversando conosco sobre espiritizar, qualificar e humanizar. No primeiro bloco, nós abordamos a questão espiritizar, podemos retomar, né, a nossa análise, é claro. E agora, nesta segunda parte, nós separamos didaticamente aqui, vamos falar sobre qualificar. Qualificar é uma palavra bonita, né, Jones? Sim, é uma qualificação, uma palavra... traz aqui? E está na moda, né? É uma palavra que, vamos dizer assim, a gente é muito engraçado, né? Mas essa questão de na moda é para nós que estamos, às vezes, um tanto meio distantes do que vem acontecendo mundialmente. Porque o Japão deu exemplo, né, no final da Segunda Guerra Mundial, que a única forma como eles poderiam reestruturar o país era ter um programa de qualidade total. É. Então, a Joana de Anjos cita isso, né? E o Divaldo reforça que nós temos que buscar a qualidade total, porque a doutrina espírita, ela vem atualizar o pensamento de Jesus, e o próprio codificador, na introdução do Livro dos Espíritos, vai falar que é a ciência do infinito. E o Divaldo, né, quando o Livro dos Espíritos completou 150 anos, ele vai dizer, né, no Congresso Mundial, que o Espiritismo é a síntese do conhecimento universal. Então, é o melhor produto que se tem para ser trabalhado, porque o diretor principal é Deus. O seu diretor abaixo, o seu gerente é Jesus. Isso, é. Os seus discípulos são os gerentes, né? E nós somos os vendedores do produto. Se nós temos o melhor produto do universo, se nós temos uma gestão impecável, uma gestão perfeita. De qualificação. De qualificação, né? Se as coisas não estão andando, né? A culpa não é dos diretores. É dos vendedores, que somos todos nós que abraçamos, né? Como adeptos da doutrina. Eu estava até brincando com um colega meu, né? Que é de outra religião, dizendo assim, você olha lá na Bíblia e está assim, quando Deus fez o mundo e viu que é bom, ou seja, ele botou o selo de qualidade, ele só. A qualidade está ali já no primeiro item da Bíblia. Ali. Deus fez o mundo e viu... Sim, Gilberto, e o mais notável é que se a gente vai encontrar em Hebreus 8:10, que inscrevereis as minhas leis na tua mente, as colocarei no teu coração e serei chamado teu Deus. E na questão 621 do Livro dos Espíritos... Onde está? Escrita a lei de Deus, na consciência. Então, é perfeito o processo, porque já está em nós. Já está em nós todo esse material ali, aguardando o nosso reencontrar.
O problema é que a gente fica olhando para fora e esquece que está aqui dentro, né? Porque tem que ter muita coragem. E nós temos que superar 2 chagas, né? Como Kardec diz, que é o egoísmo e o orgulho. Porque imagine só, você combater o outro está tão fácil. Agora na moda aí, né? O armamento para as pessoas, é muito fácil tirar a vida do outro. Mas e como que você tira a sua própria, né? No sentido de superar o seu orgulho. Passar por cima do seu orgulho. Né? E às vezes a gente muito equivocadamente, né? A gente tem aí o Setembro Amarelo, né? E é muito triste a situação, devido a gente não encontrar respostas e ter um vazio, e às vezes a gente achando que nós vamos conseguir matar essa tristeza, essas questões que... Tirando a própria vida? Tirando a própria vida, e com conhecimento espírita a gente vê que não é bem assim, porque nós preexistimos. Então, a gente resolver um problema, cria-se outro. Então, quando a Joana de Ângeles, né, traz essa proposta, que seria a solidariedade na fala de Allan Kardec, o qualificar, é que nós precisamos estudar. E eu não sei se é um ranço de todos nós, né, porque muitas das vezes no período escolar nós não entendíamos muito bem as matérias no sentido prático da vida, que a gente transferiu para a proposta Sim, eu, por exemplo, espírita. matemático, para que serve isso aí, né? Sim. Depois eu tinha um professor de Direito, né, porque eu me formei em Direito, ele dizia assim, tu tem que saber matemática, pelo menos saber conferir o troco, né, na hora que tu vai receber. Sim, e aí a gente às vezes não quer estudar. E às vezes a gente vê na casa espírita, nas reuniões públicas, sempre lotadas, né? Sempre muito cheias, né? Mas ali é somente um chamariz para o estudo, né? Aonde nós vamos estudar e conhecer doutrina espírita em profundidade é dentro dos grupos de estudo. Ali a gente discute. E tivemos a oportunidade, quando residimos no Rio Grande do Sul, participar de um curso de coordenadores de ESG pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na época do Jason de Camargo, né? Que tem uma obra notável, que é a Educação dos Sentimentos. Exatamente, né? essa obra é maravilhosa. E pegamos o Milton, né? Que também foi um presidente, né, anteriormente, e ele falou que nós estamos nos atrapalhando, porque na questão do estudo nós precisamos de facilitadores, porque reunião pública nós temos oradores, e muitas das vezes nossos estudos estão parecendo palestras, reuniões públicas, que um fala e os outros ficam escutando, e sendo que a proposta é uma construção do saber. Nós Coletiva do saber. né? Nós vamos construir, e ao mesmo tempo que nós vamos fazer um processo maravilhoso de terapia de grupo, porque nós, através do conteúdo, nós vamos tratar nossas questões os nossos internas, problemas, né? Então, a gente precisa reforçar o estudo, porque muitas das vezes a gente lê as obras, mas não estuda. Não estuda. E às vezes achamos ruins, né, aqueles que querem estudar. Né? Uma total inversão de valores. E uma necessidade que tem o aluno da casa espírita de achar que tem que só ler e não estudar. Sim, né? e é porque muito Eliseu diferente. Rigonati tinha pessoas, por livros, exemplo, os que- estudos, né, profundos de estudo da doutrina espírita. Pessoas que estão nos acompanhando agora, que realmente talvez não tenham ido numa casa espírita, nós estamos tratando desse problema, que tem mais facilidade de entender quem vive lá, né? Sim. A doutrina espírita, ela realmente tem os seus grupos de estudo e a gente faz um estudo aprofundado realmente das nossas obras. Isso é uma característica da nossa doutrina, né? Sim. Inclusive, isso aparece até nas pesquisas, que é um tipo de... O espírito é aquele que lê bastante, aquele que estuda bastante, né? Mas o que o João Neres está nos trazendo aqui como temática é que esse estudo ele tem que ser mais qualificado ainda do que... Sim, mais a gente- aprofundado. E mais nós temos que aprofundado. linkar com todos os acontecimentos que estão acontecendo à Sim, nossa não pode volta, ficar né? restrito àquilo ali. E Allan Kardec... Trazer ele- o conhecimento da doutrina para o assunto em pauta do cotidiano. Se ela não servir para o nosso dia a dia, sempre eu falo. Para que serve, né? Se a doutrina, o evangelho não servir para resolver, para tratar dos meus problemas, não resolver, tratar dos meus problemas diários do meu dia a dia, para que serve? Com certeza. E Allan Kardec, ele coloca muito claramente que o Espiritismo não tem a pretensão de formar adeptos. Ele tem a pretensão real de formar homens de bem. Então, é um patrimônio da humanidade. Não é só para nós que nos dizemos espíritas, estamos espíritas, né? Porque pode ser que numa próxima mudemos, né? Porque o trabalho, né? A seara é do Cristo. Não, você né? abordou um aspecto que eu gosto sempre de chamar a atenção isso, né? É espírita nessa encarnação. Mas na próxima você vai esquecer do que você foi. Você pode nascer num outro país, diferente, com outra religião, e você vai passar por aquela experiência, né? Sim, e Por vai isso- alavancar outras, né? No sentido do Exatamente. entendimento claro da proposta do Claro Cristo. que né? no seu inconsciente você vai ficar com esse conhecimento,
Mas na prática, você pode estar professando outra religião na próxima encarnação. Porque o homem Por de isso que bem... Kardec sempre lembrava isso, né? Que deve-se respeitar todas as religiões, até porque nós passamos praticamente por todas elas, Sim, né? com E certeza. vamos passar, né? O homem de bem, ele não tem religião. Isso é uma das coisas Sim. mais bonitas da doutrina espírita, que não tem, né, essa necessidade de dizer para as pessoas que o espiritismo é a religião do futuro. O futuro das religiões é a caridade, é o amor, acima de tudo, né? Então, essa importância que todos nós temos que ter de conhecimento espírita. Uma outra coisa que eu acho interessante nesses dois momentos, que é espiritizar e qualificar, porque o que acontece é o seguinte: a primeira obra espírita é o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e as suas respostas. Então, muitas pessoas vão na casa espírita não procurar Deus nem Jesus. Eu gosto sempre de falar isso. Muitas vezes as pessoas que já vão na casa espírita já têm um entendimento de Deus, já têm um entendimento de Jesus, mas não compreendem a sua vida com seus sofrimentos e suas dores. Então, eles querem respostas. Então, quando as pessoas chegam na casa espírita, e por isso que as casas espíritas estão lotando, porque as pessoas precisam de respostas, porque não encontram em outras religiões, a gente tem que estar espiritizado, né, e qualificado para atender esse público que vem na casa espírita. Né? Então, essa necessidade da Joana de Anjos é diretamente para as pessoas que estão dentro do movimento espírita, trabalhando para poder atender da melhor forma possível os anseios daqueles que buscam a doutrina espírita. E aí, nós espíritas que estamos dentro da casa espírita, temos que ter essa consciência que a doutrina não pode ser armazenada dentro de nós, da minha forma, e acabou, né? Se eu estou lá dentro e fui agraciado com o entendimento e com a melhora, isso tem que ser compartilhado. Com certeza, Jefferson. E quando Kardec nos traz isso como para nos formarmos, né, em homens de bem, e no Evangelho nós vamos ver muito claramente, né, a resposta que o homem de bem nada mais é que o verdadeiro cristão, nada mais é aquele que tomou consciência que é filho de Deus. Então, não é para a gente nos vangloriarmos, é para nós nos responsabilizarmos. Nós estamos com uma responsabilidade muito grande. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E quando a gente se depara com essa responsabilidade, a gente leva um susto. Sim. Porque tu tens nas mãos um conhecimento que tu precisa ter sabedoria para administrar. Sim, com certeza. E quando ela nos traz qualificar, ela também nos faz rememorar que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Ciência, filosofia e religião. E muitas das vezes, né, por um cochilo de observação de nossa parte, ou até dos dirigentes, nós queremos dar só um aspecto religioso, sendo que não é possível. Não. Até na Revista Espírita de 1869, se não me falha a memória, quando Teles de Menezes, quando lançou o Eco do Além-Túmulo, um periódico na Bahia, né, ele manda para a França, né? E lá os estudiosos, né, Leon Denis, aquela turma toda, Camille Flammarion e tantos outros, falaram para que ele tivesse cuidado. Era excelente a obra Eco do Além-Túmulo, mas que ele tivesse cuidado, que ele estava só abarcando um ponto da doutrina e ela ia ficar manca, porque ele estava abarcando somente o aspecto religioso, sendo que não há como falar de Jesus, de Evangelho de Jesus, sem abarcar o tríplice aspecto. Isso. Porque Jesus não foi o maior cientista de todos. Qual filósofo superou Jesus? E qual foi mais religioso que o próprio Mestre? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós. Então, nós vemos que nós temos que abarcar isso, por isso qualificar. Porque senão nós começamos a fazer um desserviço à proposta espírita. Então, dentro dos três aspectos da doutrina, por exemplo, a ciência. Do que trata a ciência espírita? Não da ciência comum, né? Sim, a ciência espírita ela tem como fator principal esse intercâmbio com os espíritos. Os espíritos. Né? Trata da natureza, origem e destino dos espíritos e as relações com o mundo corporal. corporal. É a ciência. E tu fica doente porque quem está doente é o teu espírito. Sim, por isso que é de difícil entendimento para a nossa ciência material compreender isso. Porque ela tem que ter esse ponto, que foi o que Kardec nos trouxe, que é essa comunicabilidade, né, com essa outra dimensão, que hoje, através da teoria quântica, né, a gente já começa a ver que nós temos diversas dimensões. E muitas das vezes nos falta o estudo, por isso que nós precisamos qualificar, porque já traz a física quântica da Ana Zohar, o neurocientista Ramachandran, doutor Persig, né, da Universidade de Colômbia, nos traz já essa questão, salientando até a questão do ponto de Deus no cérebro. E interessante, né, Jonelis, que esta ciência espírita está chegando dentro das grandes universidades internacionais. Sim, e o mais interessante... E eles estão se Kátia, assustando com esse conhecimento. Mas o mais interessante, Kátia, é que isso já é antigo a questão da espiritualidade. Isso, né? isso. A espiritualidade Não é nas de agora. universidades
né, vamos dizer assim, na Europa e na América do Norte, já vem estudando isso há muitos anos. Eu queria dar. E aqui nós temos mais a USP, né, lá com o Sérgio Felipe de Oliveira, né, que faz um trabalho notável, né, essa questão de espiritualidade, né? Da glândula pineal. Isso. Fala aí, o Jeffes. Ou se cale para sempre. Não, assim, que nessa questão da ciência, eu faço parte em Criciúma de um grupo que a gente cuida de valorização da vida, prevenção ao suicídio. E esse grupo é formado por muitos psicólogos, né? E aí a gente estava conversando esses dias e tinha uns 6, 7 psicólogos, cada um de uma linha diferente. Né? O Janés, como psicólogo, pode dizer, né? Um era do Jung, outro era psicanalista, outro era analista, outro... E aí eu comecei a falar do espiritismo e olharam para mim assim, diferente. Eu disse, olha, enquanto vocês olharem para o espiritismo como religião, vocês não vão valorizar o entendimento espírita. Até conversando com o Janés esses dias, o Janés pode até explicar que o Kardec, ele cuidava da psique humana, né? Da mente, da alma humana, bem antes dos grandes estudiosos, exatamente. Porque o mais interessante, a psicanalista Hannah Rolfe, ela traz numa obra Jesus, o psicoterapeuta. E ela vai trazer que ele é inigualável, porque enquanto nós tínhamos que sentar e fazer a escuta, né? E muitas das vezes, por mais que a gente tivesse todo um cabedal, todo um potencial, né? Nós não conseguimos, às vezes, ter a noção clara do que estava acontecendo com o outro. Mas Jesus, ele era capaz de saber mais que a própria pessoa. Né? Então, ela coloca ele como referência para todos aqueles que buscam, né, auxiliar os outros nesse autodescobrimento, nessas questões internas. Por uma qualificação, porque foi um espírito que se qualificou, porque quando o espírito... A Kardec pergunta qual foi o maior espírito que habitou a Terra, foi Jesus, inquestionavelmente. E é o nosso guia e modelo, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, por isso que a gente fica maravilhado de falar de doutrina espírita, porque ela está a acesso de todos. Hannah Hoffman é muito citada pelo Divaldo e pelo Haroldo. Sim, Divaldo e Haroldo citam esse muito. ponto de Deus que você referiu aqui, né? Que é esse conhecimento inato que todos temos de Deus. Eu estava vendo uma manifestação do Emmanuel, uma análise do Emmanuel, nos dizendo que não existe na Terra hoje nenhum ser humano que não tenha conhecimento anterior de Deus. Ou seja, claro, nós vemos de outras encarnações, passamos por um mundo espiritual, todos sabemos que Deus Somos existe. Espíritos velhos. Aí estamos chegando nessa encarnação, às vezes não acredita em Deus, mas lá no inconsciente está gravado isso. A pessoa sabe, ela tem certeza. Emmanuel disse e aí que não esse existe ponto, ateu. Não tem como... Só ateu não. Não, só ateu. Não é verdade, Jonelis? Sim, e é muito interessante que a biologia molecular, né, principalmente um inglês, o Rupert Sheldrake, ele vai trazer nessa ressonância mórfica, né, essa questão da interação, né, das espécies, e aí ficamos imaginando a nossa interação. Né? Como que nós interagimos, para o rádio ouvinte que está escutando agora, interação... fica usando essas palavras difíceis. A interação... É que nós... Tem que traduzir. E a teoria quântica vai falar a mesma coisa. É a questão de estarmos interligados. Interligados entre os seres da Terra. Um equívoco de ele me afeta. Isso. Se nós pegarmos uma pessoa alcoólatra, ela dentro da família dela, ela vai agir diretamente, né, quase em 16 pessoas mais próximas. E essas vão agir em outras. E automaticamente nós temos todo um agrupamento, né, infectado nesse processo. Cada um na sua porcentagem natural, como se fosse distanciando, né? Quando a gente joga uma pedra num riacho e gera aquelas ondas, elas vão puxar para o né? Setembro Amarelo. Como nós já estamos chegando no final desse bloco, como também no lado positivo também, aquelas pessoas com certeza. que agem no lado positivo também afetam. As pessoas que estão em depressão agora pelo Setembro Amarelo, que vocês estão mais dentro do sistema, essa interação, tem que chamar atenção, porque eu ando muito preocupada com isso, é muito suicídio. Nós espíritas temos que nos alertar e temos que fazer enxergar a pessoa que está do nosso lado, depressiva, ansiosa, né? Nós precisamos enxergar essas pessoas. Sim, Kátia, a questão é um tanto delicada, porque o que ocorre?
Jesus, naquele período, ele falou para o cuidado, né, de cegos guiando cegos. E nós estamos vivendo assim num momento de tanta turbulência, de tantas incertezas, que às vezes a gente se perde, né? E ele vai dizer que a gente não se entenderia. Naquele que ele falou, pai não entenderia com o filho não entenderia com o pai. Então nós estamos vendo esse momento de grande burilamento e transformação, né? Porque nós temos o hábito de querer mudar somente quando chega ao extremo. Muitos oradores aí de diversas áreas, eles colocam que nós temos 100 portas, né? E temos 99 um tanto não tão acertadas, um tanto equivocadas, e temos uma certa. Mas enquanto a gente não experimenta as 99, a gente não vai para aquela uva. Porque ela é mais difícil. Porque a porta é estreita e é larga é a porta que nos leva à perdição. E como ela é estreita, só passa um de cada vez. Mas com essa qualificação, nós espíritas, vamos falar dos espíritas e não dos outros segmentos da sociedade, mas nós espíritas devemos ter a consciência de estarmos com os olhos abertos para enxergar, não para ver, para enxergar as pessoas que estão nos procurando na casa espírita e que estão nos procurando também do nosso lado, dentro do nosso lar, na família. Com certeza, Kátia. Vamos para um breve intervalo e retornaremos com a nossa análise, deixando para o final a parte humanizar. Voltamos já já. Agenda Espírita. Agenda Espírita. Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira, nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Allan Kardec, com palestra pública às 16 horas. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública iniciando às 19h30. Já na cidade de Uruçanga, nós temos o Centro Espírita Emmanuel, com palestra pública às 20 horas. Quarta-feira funciona o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Morro da Fumaça, com palestra pública às 19h30. Na cidade de Siderópolis, também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública às 14 horas. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, inicia as suas palestras às 20 horas. E o Centro Espírita Chico Xavier, também na cidade de Criciúma, inicia sua palestra pública às 20 horas. E sexta-feira funciona o Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Agenda Espírita. Agenda Espírita. Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas. O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Tudo isso nada mais é do que núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas para a formação espiritual e moral. São postos de atendimento fraternal para todos os que procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Procure o Centro Espírita mais perto de sua casa e conheça mais. Seja bem-vindo. Estamos esperando você de braços abertos. Dimensão Espírita, a luz do conhecimento. Retornamos com a nossa análise no programa Dimensão Espírita. Estamos abordando com o Joneres, nosso convidado, espiritizar, qualificar e humanizar. Esses três temas
dos quais os 2 primeiros nós já abordamos, né, no primeiro e segundo bloco. Agora vamos para a parte final, humanizar. Mas antes de nós darmos início à análise da questão humanizar, vamos passar a palavra para o Jefferson, que tem um recado aí do pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Bom, agora o computador travou. Então, vamos dar um abraço para todos aqueles que mandaram os abraços, em especial ao Sérgio Almeida e a Rosângela, que estão em Volta Redonda. E tem outro, o Clarence, o irmão também do Joneres, que estão todos no Rio de Janeiro, né? E mandaram seus cumprimentos Alô, pro programa. vocês que estão no Rio. Mandando energias positivas para todos nós, principalmente para o Jonetes, que está aqui hoje sendo nosso convidado. Então, você é do Rio de Janeiro, mas o seu sotaque é diferente, hein? Sim. Eu sou natural de Volta Redonda, mas meu pai é mineiro. Ah, bom, então tá explicado. Misturou aí. Fizeram um balaio. É um catarino. E aí você veio para cá e gostou aqui do... Jefferson também, isso aqui nós adotamos ele, veio lá do Nordeste, nós adotamos. Recife, aí você exatamente. Criciúma é uma mãe. É um paraíso. Você estava dizendo que gosta muito aqui Sim, como eu falo para todos lá, que eu, como não tenho vontade de sair do país, no sentido assim, de residir, né? E eu gosto muito da Europa, eu preferi vir para uma pseudo Europa, que aí eu faço de conta. Você veio para o melhor lugar do mundo, né? Melhor lugar. Aqui tem muito italiano, muito alemão, né? Então é muito bom, né? Aqui é bom. Quando a gente viaja, a gente dá conta disso, né? Eu morei algum tempo fora, e aí quando a gente volta para cá, a gente percebe como é bom morar aqui na nossa região. Ô, Giba, destravou aqui rapidinho. Então vai. Então, Clarencio Ribeiro, que é o irmão do Janeiro, está no Rio. Temos a Ellen Benicá, a Núbia Lima, a Sandra Zanetti, a Joelma Bonadeu, Elizabeth e Edson Castanhete, que é o Edson. Abraço, Edson, abraço, Dorilda. Margarete Gusato. Ilza Reis, Elizabeth Esnova, que Jadina Mariotti, Dorilda Rosa, Esmeraldino, né, Dorilda? Um abraço. Raquel Borges, Roberto Caldas, Cíntia Dutra, Roberto Caldas de novo, Marli Trisquez, Andréa Canever. É uma turma grande aí. E espalhado pelo Brasil. Hein? Que legal, muito bom. Legal. Jonelis, então agora na terceira parte nós reservamos essa palavrinha também muito bonita chamada humanizar. O que nós podemos dizer a respeito de humanizar? É uma palavra muito interessante porque ela anda em nossos lábios e até nós nos consideramos humanos. Mas na prática ela é meio delicada, porque nós não nos percebemos humanos. Porque muitas das vezes nós damos mais atenção a denominações, a enquadramentos, do que nos valorizarmos como seres humanos. Então, hoje nós temos diversas questões sobre as questões de gênero. Então, a pessoa homossexual, bissexual, heterossexual, negro, branco, amarelo, flamenguista, fluminense, grenal. Mas esquecemos que todos são seres humanos. E não nos tratamos como seres humanos. Tem um ser humano. E essa proposta, né, que vem a questão da solidariedade e da tolerância uns com os outros, né? Dentro de nossas deficiências, porque nós somos seres perfectíveis, né? E nós estamos tendendo à perfeição, né? E carregamos certas imperfeições, é natural, todos nós. E precisamos aprender a conviver com a diferença. Uma palavra que anda em voga no meio, né, organizacional é alteridade, né, que é a capacidade de convivermos com a diferença que o outro carrega. Vamos discordar sem deixar de gostar. O próprio mestre lá nos traz que seja o seu falar sim, sim, não, não. Né? E também nos convida a repensar uma prática que às vezes a gente se atrapalha, que ele diz que quando um irmão se equivocar, um irmão errar, vá até ele em particular e converse com ele. Se ele houver compreendido, terá ganho um amigo, terá ganho um irmão. Se ele não houver compreendido, chame uma ou duas testemunhas e converse com ele. Se ele não houver compreendido, chame a igreja toda. Se ele não houver compreendido, trate-o como gentil, porque aí ele não quer. Faça a sua parte, né? Faça com certeza. Só que muitas das vezes a gente tem um comportamento ao contrário. Nós já o excluímos, não? E depois já fazemos a fofoca, né? Que falamos para a igreja toda, e vai chegar até ele em última instância. Então, nós perdemos certas questões fundamentais para uma boa relação. E a oportunidade também de construir naquele ser humano uma nova oportunidade.
Com certeza, cara. Aos nossos olhos, porque a gente também tem as nossas deficiências. Eu assisti esses dias um vídeo de uma palestra do Rossandro Klinger, que ele fez aqui no Círculo da Luz. Um exemplo que ele usou, e eu acredito que nós estamos repetindo, né, na verdade. Aquilo não essas atitudes não é de hoje, a gente está repetindo. Ele dizia que antes eram as cruzadas, né? Então a turma estava de um lado com a cor vermelha, o outro lado da cor azul e iam para a guerra. Né? Hoje são partidos, hoje são clubes de futebol, hoje são ideologias, e a gente tomando partido e querendo lutar contra o outro. Sim, esquecendo que o mestre falou que os meus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Então estamos muito longe. Muito longe. Então, Muito longe. Ou não, né? Ou não, nós já estamos bem melhor, né? Nós já estamos bem melhor, porque antes a gente andava tudo armado, se matava por qualquer coisa. Antes era muito espada, hoje só foi uma faca, né? Agora é uma faquinha, um tiro. E se a gente for olhar, né, dentro de uma estatística, né, da população mundial acima de 7 bilhões, né, fala que tem muitas mortes, tem muitos assassinatos, tem muitos suicídios. É até interessante que, relembrando a questão do suicídio, nesse espaço de tempo de 1 hora, né, que nós estamos aqui, 84 pessoas no mundo cometeriam suicídio e lograrão êxito. Fora os casos que não são identificados, que foi uma tentativa de suicídio. E muitos. Aqui em Criciúma tem muitos. E isso está acontecendo justamente porque nós estamos tendo um vazio, porque não preenche, porque nós estamos muito numa sociedade do ter. E nós queremos ter cada vez mais. E estamos esquecendo de certas posturas, né, fundamentais, né, que é o fazer e o ser também. Né? E aí, automaticamente, a família está desestruturada no sentido de conduzir a educação para os filhos, porque está mais preocupada em ter. Né? E, automaticamente, nos dão coisas, né, ao invés de se doarem para nós. Então, a questão é doação. Então, os pais precisam fazer uma introspecção e começar a se doar para os filhos, não em questões materiais de dar as coisas, porque eles não querem isso. Lá nos Estados Unidos, na Alemanha, as crianças foram para a rua com placas, com faixas dizendo assim: pai, brinque comigo e não com o celular. As próprias crianças tomando essa iniciativa. Sim, e o mais interessante, absurdo, né? Nós, né, os seres humanos, né, os seres dotados de razão e inteligência, né, que conduz todos os outros níveis, se acha tão cheio de razões. Somos os que mais fazemos bagunça. Porque todos os outros, né, o reino mineral, o reino animal, vegetal, estão fluindo dentro do que se deve, que se espera deles. Né? Claro que a gente encontra, às vezes, animais obesos, né? Sim, porque eles são Mas por trás dele tem alguém, né? Eles são domesticados, mas é o dono dele que atrapalha ele, porque senão... Né, você vê deixasse ao natural, ele não comia tanto. Você vê um predador no leão, né, quando ele caça, tudo bem que ele explora as fêmeas, né, porque são as leoas que fazem o papel principal, mas eles vão lá e comem o necessário e deixam o alimento que outros predadores menores vão consumir. E nós, muitas das vezes, nos atrapalhamos, né? Nós e imagine aquilo nós que somos lá, e aqui a carne parece que fica, né, em total descanso, que ela tem um sabor diferenciado do nosso lá. Às vezes você passa dos limites, né? Só que a gente tem o paliativo, nós temos a bengala, que são as medicações. Então eu tomo um Eno, um sal de fruta e me alivia, ao invés de eu ser responsável, né? No sentido de sofrer as consequências da minha escolha. Mas é mais fácil eu procurar um remedinho, alguma coisinha para aliviar. Terceirizo, né? Terceiriza, né? Então a gente vê que... Isso é educação. Educação. E é muito interessante que a gente, né, quando nascem os nossos filhos, nós não perguntamos para eles se eles querem receber aquelas medicações, né? Tantas injeções nós fazemos porque é o melhor para eles que eles não contraem nenhuma doença. E quando eles vão envelhecendo, né, vão chegando aí nos 4, 5, 6 anos, nós não perguntamos se eles querem estudar. Nós colocamos eles na escola porque sabemos que é fundamental. No passado, nós aqui, eu acho que nós ouvimos, né? Se você não estudar, você vai puxar carroça. Né? Isso não aconteceu, né? Mas nas questões de valores, nas questões morais, né? E todas as religiões, neste particular, eles inspiram certos valores em nós porque estão embasados na moral do Cristo. Nós achamos que eles podem esperar, que eles podem, quando eles estiverem mais velhos, eles podem escolher. Só que quando eles estiverem mais velhos, eles não vão ter base. E aí, se eles não têm base, e é um período de manutenção, fazer manutenção em quê, se não tem base nenhuma? E aí é tarde.
Então, nós temos que pensar muito nesse particular, porque se nós queremos uma sociedade humanizada, uma sociedade digna, justa, íntegra, nós temos que começar a semear em nossos filhos. Temos que passar esses valores morais, né? Quando ele é pequeno, naquele momento que ele está mais propício a receber aquelas impressões, como diz o Livro dos Espíritos, né? Aquele momento da infância. Porque daí, quando ele chegar naquele instante da adolescência, em que ele vai entrar em conflito do que ele foi na reencarnação passada, com os valores que ele recebeu nessa, ele começa a mudar. Você não vai repetir a mesma encarnação e todos os mesmos problemas que ele já Por teve. isso que a base tem que ser sólida, tem que ser bem estruturada. E mãe e pai tem que reprisar a todo momento. Tem. Tem que reprisar. É o que eu e o Jeff estavam conversando, porque a gente atua na área organizacional, que muitos perguntam, quando é que para, né, uma implantação de um programa de qualidade total? Nunca. É um programa para a eternidade. Né? Dentro dessa relatividade que nós estamos inseridos. A lei do progresso é uma lei, né? Não temos como parar. E mãe e pai, se pensa que só gerou e deixou para o mundo, está enganado. Não, com certeza. Tá enganado. E é muito interessante que nós estamos vendo uma juventude aturdida, né? Perdida, né? E fazendo as coisas mais terríveis para si próprias, porque elas estão com um vazio muito grande. Porque o que preenche, vamos colocar assim, na fala do mestre, é o amor. E o amor, ele está implicado em todos esses outros valores que são nos inseridos, né, desde o berço. Por isso que Kardec, na questão 685A, ele vai falar que a educação é a arte de formar caracteres. É o conjunto dos hábitos adquiridos. E quando nós soubéssemos manipular isso, nós não teríamos problema na nossa sociedade. Verdade. E depois também a gente pode ressaltar que o amor não significa beijo e abraço. Sim. O amor significa atenção, significa disciplinar o filho para dar as obrigações corretas, né? Preencher a tua vida com coisas que dignificam e que te acrescem. Porque ficar só no WhatsApp também não vai acrescer, né? É necessário, mas também não vai acrescer. Nós temos que encontrar o equilíbrio, né? A tecnologia, ela está ao nosso dispor para alcançarmos, né, certos patamares e encontrarmos tempo. Exato. Tempo para conviver mais uns com os outros. Né? Então, antigamente, né, a gente tinha que lavar no tanque ou no riacho as roupas. Hoje nós temos máquina de lavar, então você pode colocar lá e podemos conviver, mas aí às vezes a gente se perde, porque é tanta oferta, né, que a gente acaba se perdendo. A gente não senta mais em família para almoçar. Não, você não vai nem mais velório, não vai mais nem enterro hoje. Você não vai em lugar nenhum, você não convive. Ah, mas eu estou em contato com a humanidade toda pela internet. Mas e o contato pessoal? Esse é que é o importante e nós estamos deixando de lado. Jonel, nós temos só mais 2 minutinhos para fechar o programa. Então, estes 2 minutos fica para te concluir aí a tua fala e a tua análise que você trouxe. Muito bom o tema que você abordou no programa de hoje. O que eu vejo que é fundamental para todos nós, aqueles que nos arvoramos em espíritas, né, assim como todos os outros de outros credos religiosos, é dar o melhor de si, dentro do entendimento, né, que já se foi feito dentro da proposta do mestre, porque a moral do mestre é a moral universal. E se nós pautarmos as nossas existências dentro dessa moral, nós teremos um mundo melhor, um mundo mais humano. E nós nos respeitaremos mais, nós teremos mais éticos, mais dignos para com todos. Então é fundamental nós pensarmos nisso e trazermos Jesus novamente à nossa convivência. E um saudoso amigo, João Cabete, ele nos traz, né, que nós tenhamos essa preocupação de trazer o Cristo para nós, e ele faz uma música muito interessante, ele já desencarnou, que ele nos diz: vem Jesus, nosso divino amigo, vem trazer-nos a tua paz, por só tu és, Senhor, o nosso abrigo, abrigo que venturas me nos traz. Vem ao meigo nazareno este mundo de dores, de horrores consolar. Vem com teu olhar sereno toda a nossa terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas devorador que destrói tudo que encontra pela terra, espargindo luto e expandindo dor. Sabemos que há gemidos de aflição, mas por onde passamos sentimos que não há mais primaveras. Incontável número de homens poderosos que sigam ao fim como feras. Vem, Senhor, vem reflorir nossos caminhos.
Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações e exterminar a dor, e fazer calar a boca miserável dos canhões, o tilintar das baionetas, os silvados dos mísseis. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências, para que nos tornemos instrumentos teus, na paz, pela paz e para a paz, e fazer feliz o mundo. Muito obrigado a todos pela participação do programa, e obrigado, queridos ouvintes presentes também. E nós retornamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Você ouviu Dimensão Espírita. Aqui na Ulha Negra. Curta nossa fanpage no facebook.com/PG Dimensão Espírita. Todos os sábados, você acompanha o programa Dimensão Espírita, à luz do conhecimento da doutrina espírita. Ulha Negra e 104,3 FM. Nos 1450, Unidade Móvel, nas ruas. Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na programação da Rádio Ulha Negra 1450. Quero dar um recado muito importante, quero que você preste atenção, porque agora você vai rodar de carro top e muito satisfeito. Atenção, hein? Porque carros de qualidade e procedência só nas melhores revendas. Primeiro portas abertas dos melhores. É isso mesmo. Primeiro portas abertas dos melhores. Vários garagistas de Criciúma estão reunidos para oferecer para você mais de 1000 automóveis. Estou agora aqui na Luiz Lazarim, na Grande Rio Mãe, né, para falar para você da loja que está participando desse primeiro Portas Abertas, que é o Bis Automóveis. Meu amigo, o que tem de carro legal aqui para você conferir, você não tem noção. Para você ter ideia aqui também de preços e também de qualidade de automóveis, tem um Honda Fit EX 2015 automático por apenas R$57 mil. Financiamento facilitado também, hein? Tem Corolla XEI 2014 a R$61 mil.